Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você já passou por uma situação em que há algo muito importante e vital a ser realizado? E que talvez você não seja bom ou boa com relação a isso. Você não se sente adequado. Ou talvez esteja simplesmente sobrecarregado com outras coisas. Talvez você não tenha tempo ou os recursos necessários e isso acaba te causando muita ansiedade e certo grau de preocupação. Você está sobrecarregado por tudo isso e não sabe o que fazer. De repente, alguém chega até você e diz: não se preocupe com nada. Eu entendi, eu assumo o controle, eu vou conseguir fazer isso. Sabe o que é legal nessa situação? Se essa pessoa tiver habilidade, tiver as conexões, os recursos, o tempo, tudo, e se você confia nela, você sabe que essa pessoa é confiável. Você pode depender dela e acreditar que quando ela diz algo, isso será feito. E por isso, essa pessoa pode ficar bastante contente. E todos aqueles sentimentos que evidenciam a ansiedade, que sobrecarregam, tudo isso é eliminado. E quando finalmente esse algo é realizado, você tem uma sensação muito grande de alegria e de agradecimento, de admiração por aquela pessoa que conseguiu lidar com essa situação por você. Em suma, é isso que Deus disse repetidas vezes ao seu povo. Aqueles que estão num relacionamento de aliança com Ele. Muito frequentemente, aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele quer fazer simplesmente através de nós. Ele fará com que os recursos se tornem disponíveis. Ele nos capacitará e agirá em nós e através de nós para realizar o que deve ser feito. E no final, o que Ele quer? O que Ele merece. Louvor, gratidão e adoração, porque Ele é, de fato, o Senhor sobre todas as coisas. Essa é uma lição simples de entender, mas é muito difícil para a maioria dos seres humanos compreendê-la e viver com base nela. Porém, nós temos a tendência de confiar nos outros antes de confiar em Deus. Muitas vezes queremos manter as coisas em nossas próprias mãos, sob nosso próprio controle, em vez de entregar cada aspecto da nossa própria essência à autoridade de Deus. E quando deixamos de nos submeter a Deus, de confiar nele, de acreditar nele, de depender dele e caminhar sob sua autoridade, nós estamos tomando uma decisão tola. Bem, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 10. Repetindo, Isaías, capítulo 10. Aqui vemos que há algumas boas novas. Deus trará mudanças. Que tipo de mudanças? A resposta não deveria nos surpreender. Uma mudança profética. Uma mudança à luz da sua palavra profética. Entenda um princípio, que é o seguinte: as promessas que eu vou ter são promessas que Deus me ensina. E como posso recebê-las através da revelação profética? Quando olhamos para a história dos filhos de Israel, suas promessas estão ligadas à instrução profética. E nada mudou. Há tantas profecias nas Escrituras, não apenas nos livros proféticos, mas também em lugares como no livro dos Salmos, como vemos isso também em toda a Nova Aliança. Agora, então, vamos começar.
Livro de Isaías, capítulo 10, começando no versículo 20. Observe o que ele diz. E acontecerá naquele dia, Beyom Hahu. Provavelmente, para a maioria de vocês, embora não saibam muito hebraico, espero que essa frase, Beyom Hahu, tenha se tornado familiar para você. Naquele dia, sem exceção, é quase sempre usada em relação ao juízo que está vindo. E o resultado desse julgamento para aqueles que são o povo da aliança, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Esse juízo vai gerar efeitos benéficos, excelentes resultados. É isso que vemos aqui no capítulo 10. Agora, precisamos lembrar do contexto, pois o império destacado até agora no livro de Isaías, especialmente começando com Isaías capítulo 7, é a Assíria. Israel, especialmente o reino do norte, tinha muito a temer da Assíria sem Deus. Sem Deus não há esperança. E sabemos que o reino do norte, conhecido como Israel, foi conquistado pela Assíria em 721, 722 a.C. E o medo foi a mesma coisa que aconteceu com Judá, mas sob a liderança de um piedoso rei. O rei Esquiarro, ou seja, o rei Ezequias. E por causa da revelação profética de Isaías, o reino do sul, embora tenham sofrido, eles viram certas cidades serem conquistadas pela Assíria, mas não Jerusalém. E o reino do norte sucumbiu ao poder da Assíria, mas o sul de Judá não. Jerusalém não caiu nas mãos dos assírios. Nesta passagem, estamos aprendendo a verdade sobre por que eles não caíram. Vamos novamente ao versículo 20. E acontecerá naquele dia, Lo Yusif Ot, que significa não continuarão mais. Como eu disse, isso anuncia uma mudança que está chegando. Deus não irá permitir que seu povo seja oprimido continuamente. A libertação está chegando. E o caminho para encontrar a libertação é a verdade profética. E isso será visto, sem dúvida alguma, daqui a pouquinho. Continuando, o remanescente de Israel não mais continuará. Nem o Pleitat Bet Yaakov. A palavra Pleitat significa fuga. E está relacionada à palavra que todos nós ouvimos hoje, o termo refugiado. E esse termo geralmente fala sobre alguém que escapou de uma situação ruim em um país e foi para outro. Mas a palavra-chave aqui é escapar. Então, falamos do remanescente que escapou, do remanescente de Israel, daquele que é o refugiado da casa de Jacó. E entende-se que o termo refugiado reflete um sentido plural, embora esteja no singular, pois entende-se que se refere a um grupo de refugiados. E o que estes vão fazer? Veja o que diz. Leihi Shaen al Makeiho. O que isso significa? Estes lembram? Eles não vão continuar a fazer algo. O que os fez ter problemas foi que eles confiaram, eles acreditaram, eles dependeram daquele que os feriu. Muitas vezes, vemos como havia uma tendência para Israel depender do Egito, para fazer alianças, como o reino do norte fez com Ashur, ou seja, a Assíria, pensando, se firmarmos um pacto com eles, um tratado de paz, então tudo ficará bem. Leihi Shaen al Makeiho. Esse era um ensinamento falso.
Então, o que temos aqui é que esse comportamento não mais continuará, não para o remanescente de Israel e para aquele que escapar da casa de Jacó. Não mais eles confiarão naquele que os fere. E preste atenção, mas eles confiarão no Senhor, no Santo de Israel. E veja bem essa última frase, Be-emet, que significa em verdade. Então aqui está a mudança. Eles vão parar de confiar no homem, parar de confiar em alianças políticas e começar a confiar na verdade de Deus. De forma predominante, vemos esta verdade referindo-se às Escrituras, certamente à lei de Moisés, à revelação dos escritos sapienciais, com o livro de Provérbios, os Salmos e outros. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a verdade a que se referem são as promessas proféticas que homens, como Isaías, o profeta, fez. Então, é esta revelação profética que lhes dará a verdade, na qual eles confiarão e encontrarão libertação. Vá agora para o versículo 21, em que o remanescente de Israel fará algo. Diz o versículo 21, o remanescente retornará. O remanescente de Yaakov, ou seja, de Jacó. Então vemos aqui dois lugares consecutivos onde a palavra sha'ar se referem aos que permanecem, ao remanescente. O remanescente retornará. O remanescente de Jacó. Isso é importante porque antecipa esse retorno à terra. Eles não abandonarão a terra, eles retornarão. Veja aqui que eles voltam. Neste caso, os fiéis, diz aqui, para o Deus poderoso. El Gibor. Percebendo que o verdadeiro poder está em Deus. Então eles retornarão para Deus. E tudo isso fala sobre um espírito de arrependimento. Aqui não deixe de perceber a conexão entre arrependimento e confiança em Deus, especificamente na verdade de Deus. Versículo 22. Pois, embora o seu povo, Israel, seja como a areia do mar. Eu quero entrar em algo que provavelmente para a maioria de vocês não será assim tão importante, e que começa com a frase Ki-im. Geralmente, se for uma expressão idiomática, essa frase significa em vez de. Mas observe que, se você olhar para o texto em hebraico, vemos uma marcação gramatical que nos diz que não é a expressão Ki-im aqui, mas ao invés apenas ki, sendo que a palavra im se refere à frase seguinte. Então, não traduzimos em vez de, mas traduzimos porque, embora seu povo Israel seja como a areia do mar. Veja o que diz. Só um remanescente dele retornará. O que significa que, se Israel for numeroso, apenas um pequeno remanescente retornará. E como devemos entender isso? Bem, a maioria dos estudiosos está correta quando veem Israel sendo como a areia do mar ao longo das gerações. Desde o nascimento de Jacó em diante, tem havido muitas pessoas judias. Mas comparado a esse número, de fato, é um cumprimento da promessa de Deus de que a nação de Israel será numerosa como a areia do mar. Mas não devemos esperar, com base na revelação bíblica, não devemos esperar que todos eles retornem para Deus e façam parte do reino. Não, ele diz com muito cuidado, Sha'ar, Sha'ar. Apenas um remanescente deles retornará ao Senhor Deus. Apenas um remanescente. Observe o que diz no final do versículo 20. Hilayon, Hahutz, Shotef, Tadekah.
que significa uma destruição está determinada. A palavra para destruição significa fim. Então, foi determinado um fim que está prestes a se manifestar. Será como uma inundação que passa rapidamente. E o que vem como consequência? Esse determinado fim, que vai passar rapidamente, vai trazer justiça. Isso nos diz que Deus está mais preocupado com a justiça. O que Deus faz é trazer um fim justo. E aqui está um pouco de sabedoria para nós. Quando estou atravessando uma situação, eu preciso saber se estou do lado certo, se meus desejos foram satisfeitos. É melhor que eu deseje a justiça. Eu devo escolher qual será o resultado justo. Caso contrário, estarei me colocando contra Deus. E não vou ter um sucesso duradouro. Ou pode até haver um sucesso temporário. As pessoas podem até ter esse sucesso por um determinado tempo. Mas quando essa destruição trouxer o fim, o que entendemos é o seguinte: quando Deus traz o fim que Ele prometeu, Ele virá rapidamente como as inundações inundam tudo. E como consequência haverá justiça. E no versículo 23, ele quer enfatizar isso. Então, novamente, ele usa a mesma frase, mas com uma construção diferente dessa raiz. E ele diz: porque uma destruição, e esta já determinada. Agora, ele altera a frase do gênero masculino para o feminino, no hebraico, mas com os mesmos radicais. Uma destruição foi determinada. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. E pode ser todo o planeta. Então Deus está fazendo isso. E aqui está a referência para nós. O que precisamos entender. Deus está fazendo isso especificamente com o seu povo da aliança. Aqui ele está falando sobre Israel, a casa de Jacó, tendo se referido a ela 2 vezes. Mas haverá implicações no meio de toda a terra, não apenas na terra de Israel, mas em toda a terra. Então, a destruição determinada por Deus para Israel vai acontecer, e isso acarretará em grandes implicações para toda a sua criação. Olhe agora para o versículo 24. Portanto, assim disse o Senhor Deus dos exércitos. Aqui, novamente, assim disse. Embora essa frase seja futurista, ela foi colocada no passado. Por quê? Porque nós podemos confiar nisso. Podemos depender disso. Em outras palavras, é como se já tivesse acontecido. Portanto, assim disse o Senhor Deus dos exércitos: não tema, meu povo. E com quem ele fala? Com seu povo. Observe o que diz. Yoshed, Sion. Deus está falando meu povo, que são os Yoshed, Sion, os que moram em Sião. No outro momento, eu lhes falei sobre os termos Sion ou Sião, que esta é uma palavra do reino. Toda vez que essa palavra aparece nas Escrituras, ela tem implicações do reino. Então, o povo do seu reino é aquele que habita. Seus pensamentos, sua esperança, seus sonhos, tudo que os torna quem são está conectado a uma esperança de reino. E é extremamente vital entender a frase esperança de reino. E ele diz: não tenha medo. De quem? Ashur, da Assíria, pois com a sua vara ele golpeará, e ele levantará contra você o seu bastão no caminho do Egito. O que isso significa? Batder mitzhai. Muito simples. Ele está falando aqui, querendo que as pessoas se lembrem. O Egito foi um grande problema para você. Lá onde você esteve em cativeiro por 430 anos. Você sofreu muito.
E o Egito chegou à conclusão de que queria destruir os filhos de Israel, que eles não permaneceriam. E é por isso que todos os descendentes do sexo masculino deveriam ser lançados no rio. E é por isso que todos os descendentes do sexo masculino deveriam ser lançados no rio Nilo para aniquilar este conceito de Israel. Mas o Egito teve sucesso? Não, nem a Assíria vai ter sucesso. Eles seguirão o destino do Egito. Agora, versículo 25. Pois um pouco mais. Depois vem uma palavra que significa pequeno, minúsculo. A maioria das traduções traz por muito pouco mais. E o que vai acontecer? Ve-halá. Esta é a palavra que falamos anteriormente para fim. Ela apareceu agora em 3 formas. Na forma de substantivo, que é masculina. Na forma de substantivo, que é feminina. E agora um verbo. Mas esta palavra está sendo enfatizada repetidamente por todo o texto. O que esse fim desejado vai provocar? Ele nos diz, pois a minha ira e o meu furor terminarão com a destruição deles. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a minha ira e o meu furor chegarão ao fim com a destruição deles. Destruição de quem? Da Assíria. Mas entenda que tudo isso é um paradigma. Está se prevendo o que vai acontecer no futuro. O que Isaías faz com tanta frequência é o seguinte: ele apresenta uma situação messiânica, futurística, dos últimos dias, em suas implicações, seja com relação à primeira ou à segunda vinda do Messias. Em seguida, ele faz outra profecia relacionada, ligada a isso, mas para o seu tempo. E quando essa outra profecia for cumprida, ela vem com o propósito de nos dizer: você pode confiar na promessa dos últimos dias. Isso acontece para construir a fé, para nos dizer que Deus é confiável, que podemos acreditar nele e para não ficarem decepcionados. Versículo 26. Vei-oer Eilav, se levantará sobre ele. Quem se levantará? O Senhor dos exércitos se levantará. Isso o faria acordar. De quem está se falando? De quem estamos falando? Ashur. Especificamente estamos falando sobre o rei da Assíria e seu exército. O Senhor dos exércitos irá acordá-lo com um chicote, com um golpe. Como o quê? Como a matança de Midian. Há uma razão pela qual podemos ter certeza disso. Se você estudar os capítulos 6 e 7 do livro dos Juízes, onde existem referências, Midian era o adversário de Gideão, e Deus agiu. Como? Ele agiu contra um grande exército. Gostaria, inclusive, de sugerir, de encorajar, de exortar você a ler estes 2 grandes capítulos do livro de Juízes. Juízes, capítulos 6 e 7. Estes capítulos fortalecem a fé de Gideão, e ao entendê-los, isso fortalecerá a fé em mim e em você. E veremos que Deus agiu não com um exército muito grande, mas com 300 homens, com chofares, feitos com chifres de carneiro, e com lâmpadas que tinham velas dentro, algo que não esperaríamos. Mas foi assim que Deus derrotou este vasto exército dos midianitas, tendo se juntado a eles os filhos do Oriente. Era um exército enorme. Israel estava em grande desvantagem, ao ponto que Deus disse: envie os soldados para casa. Eu só vou usar 300 deles. Incrível o que Deus fez. É isso que devemos entender. Novamente, vamos ao versículo 26. O Senhor dos exércitos irá acordá-lo com um chicote, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe. Se você ler toda a passagem que eu recomendei em Juízes, no final do capítulo 7, veremos que Gideão perseguiu o inimigo e fez todo o caminho até o Iraque,
onde um Orev foi condenado à morte. É disso que está se falando, junto à rocha de Horebe. Preste atenção noutra coisa. A sua vara se erguerá sobre o mar. Isso nos leva de volta a Matei Moshe, que é o cajado ou a vara de Moisés, que Deus lhe deu para fazer milagres, e ele a levantou. E o que aconteceu? Um milagre no Mar Vermelho. Finalmente, então, ele diz, e ele a levantará como fez no Egito. Novamente, vemos que, como o Egito, a Assíria está indo no mesmo caminho, da mesma forma que o Egito foi. E não confie no Egito. O Egito foi destruído. Versículo 27. Nós começamos com a expressão Beyom Hahu e vamos terminar com este versículo. E continuaremos a próxima parte, sendo que esta passagem termina no versículo 27, com a mesma frase. E acontecerá naquele dia. Em outras palavras, no dia do juízo. Ele irá tirar o peso, o sofrimento do seu ombro. Literalmente, isso torna a questão pessoal. Deus falando com Israel. E quanto ao que diz, a implicação é a seguinte: ele irá tirar o sofrimento de você. Ou seja, Deus removerá o fardo, o sofrimento da Assíria de seu ombro e seu jugo de seu pescoço. Depois, observe a última frase. Eu vou dizê-la em hebraico porque há muitas maneiras diferentes de traduzir. Está escrito Ve Rubal ou Nipone Shamen. Mas o que é isso? Bem, ninguém discorda que a palavra Rubal está na forma passiva e tem a ver com algo sendo destruído. Então está se falando sobre destruição, algo sendo destruído. Mas do que se trata? O jugo vai ser destruído. O jugo que estava sobre os filhos de Israel, esse fardo será destruído. Muitos outros traduziram de maneira singular. Está escrito Mi-pane shamen. Shamen é óleo, é a gordura, o melhor óleo. E esta palavra é geralmente usada em relação ao óleo da unção, para que o Espírito desça sobre Israel. E isso é bom para provocar a derrota do inimigo. Veja só, quando estamos no Espírito, ou o Espírito está em nós, o inimigo não pode fazer nada. Quando sofremos, abafamos ou impedimos o Espírito Santo, que damos poder ao inimigo, então o princípio do Novo Testamento certamente está sendo ensinado aqui. Agora vamos passar para a segunda parte de nossa passagem, começando com o versículo 28. Tudo aqui fala sobre a futilidade do rei da Assíria, que ele chegará perto, mas não terá sucesso. Da mesma forma que o anticristo chegará perto, ele matará 2/3 dos judeus nos últimos dias. Mas esse remanescente, Sha'ar, como diz aqui, será libertado. Versículo 28. A maioria dos lugares aqui, uma boa parte deles, nós não conhecemos. Alguns sim, mas outros não. Porém, aqueles que realmente conhecemos são todos locais próximos a Jerusalém. Essa é simplesmente uma referência ao Sinharif, chegando perto de Jerusalém, muito perto, fazendo um cerco à cidade, mas não tendo sucesso. Versículo 28. E ele chegou até Ayat, e ele passou por Migron, e em Micmas ele deixou sua bagagem. Então, nesse lugar, pronunciando corretamente em Micmas, ele tinha um depósito, ele tinha um local de armazenamento, um armazém, poderíamos dizer, para suas armas. E ele atravessou uma passagem. Essa é uma tradução literal, pois a palavra usada significa passar, sendo passagem originada dessa mesma raiz. Avru ma bará,
Numa passagem, ele passou e se alojou em um lugar chamado Geba. De novo, não estamos familiarizados com esse local, mas sabemos que é um lugar perto de Jerusalém. Então, esse lugar para hospedagem era, ele diz, era para nós em Geba. E por causa disso, Ramá estava com muito medo e ela tremia. Quanto a Ramá, nós conhecemos. É um lugar perto de Jerusalém. E Ramá tremeu. E Gibeá de Saul, um outro local. Existe um bairro de Jerusalém chamado Gibeá de Saul hoje. Gibeá de Saul fugiu. Isto é, as pessoas que estavam perto de Jerusalém foram embora. E sua voz gritou. Versículo 30. Sua voz gritou. Voz de quem? Bat-Gali. E foi ouvida até chegar a Laís e até os pobres bairros de Anatote. Anatote, também a caminho de Jerusalém. Jeremias, inclusive, era dessa cidade, também perto de Jerusalém. E era um lugar pobre, ou seja, havia bairros pobres. E tudo isso foi ouvido lá. Versículo 31. E Madmena. Ninguém conhece esse local, mas acha-se que ela também se foi. Tornou-se deserta. E os moradores de Gebim. Nós também não sabemos onde é esse lugar. Eles foram reunidos. O que provavelmente isso significa é que eles juntaram coisas e também fugiram. Versículo 32. Falando sobre o rei da Assíria. Um dia ele parou em Nob. Todos nós conhecemos o sacerdote de Nob, que é uma fortaleza onde moram as famílias dos sacerdotes. Isso porque queriam estar perto de Jerusalém. Então, Od-Rayon, por um dia. E a implicação é, ele parou em Nob, e então agitou o punho. Literalmente está escrito sua mão. Ele assinou com sua mão contra o monte da filha de Sião. Então, Hor-Habait, o monte do reino, Jerusalém, onde ficava o templo. Stud-Hi-Mated, em outras palavras, Et Guif at Yushlaim, a colina de Jerusalém. Versículo 33. Eis que o Senhor dos exércitos, o que ele fará? Basicamente, ele cortará os ramos com um machado, e as árvores que são altas em estatura serão cortadas, e as que são altivas, isto é, as que são arrogantes, que são orgulhosas, serão abatidas. O que Deus está prometendo aqui é isso. Todos esses lugares são perto de Jerusalém. O rei da Assíria, Senaqueribe, ele vai conseguir chegar lá, mas não terá sucesso, porque Deus vai derrotar este homem orgulhoso daqui a pouco. Versículo 34. Este será nosso último versículo. Isaías diz: E ele cortará a mata da floresta com um machado. Esta palavra aqui usada para machado é diferente, mas tem a mesma ideia. A floresta fala sobre, e observe que o Líbano é mencionado. O Líbano era uma floresta repleta de árvores. É isso que diz aqui, que ele vai atacar com um machado esta espessa floresta. E o Líbano é visto como uma glória terrena. Esta glória terrena do Líbano, que é poderosa, vai fazer com que ele caia. O Líbano cairá por causa de um poderoso. E quem é esse conhecido como Adir? Bem, esta é uma referência, de acordo com a maioria dos estudiosos, que diz respeito ao Messias. Então, da mesma forma que Deus, através da verdade profética dada a Isaías, foi o rei Ezequias, o responsável por colocá-la em prática. Então, Ezequias é um paradigma, um protótipo, poderíamos dizer, para o Messias. Mas ele não é o Messias.
Porém, sua confiança nas palavras proféticas e nas instruções é semelhante à maneira como o Messias vai confiar e obedecer à revelação profética para realizar uma vitória futura. Uma vez mais, da mesma forma que a Assíria foi destruída, assim como o exército que veio contra Jerusalém, podemos esperar que, nos últimos dias, o grande exército que o anticristo reunirá se aproximará, da mesma forma que a Assíria se aproximou, entrou em Judá e cercou Jerusalém. Contudo, a Assíria não teve sucesso, como não teve e não terá sucesso o anticristo. A revelação profética de Deus provará que é verdadeira e que haverá libertação. E haverá muitos refugiados daquele tempo que sairão e entrarão no reino de Deus. Estas são as verdades maravilhosas que Isaías está compartilhando com seu povo. A razão pela qual Adir, pela qual esse termo geralmente é visto como uma referência ao Messias, é porque ele forma a base, a conexão entre o que acabamos de estudar e o que estudaremos na próxima semana, que é uma das maiores profecias proféticas. O livro de Isaías, capítulo 11, fala claramente sobre o Messias e nos dá uma ideia sobre quem ele é, sobre qual é a sua personalidade e sua obra. Assim eu encerro por aqui. Até a próxima semana. E que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. May God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.